Fala galera, sejam todos muito bem-vindos à primeiríssima edição do nosso podcast, do seu podcast Made in Brasil, onde a gente traz histórias de pessoas que venceram, né? Pessoas comuns com resultados incomuns. A ideia é que essas histórias sirvam de referência, né, para que você possa ter insights, pegar algumas dicas, aprender e aplicar na sua vida para você melhorar também seus resultados. Então, se você quer melhorar a sua vida em qualquer aspecto, né, você quer se tornar uma pessoa mais produtiva, quer ter mais qualidade de vida, quer ganhar mais dinheiro, né, quer se tornar uma pessoa mais autoconfiante, você está no lugar certo. Meu nome é Dom Barros, eu sou empresário, atuo hoje no mercado de cosméticos, dermocosméticos, a gente trabalha com suplementação alimentar e restaurante também, né? E estou aqui com a digníssima Carolina Viudes. Fala galera, muito prazer, eu sou Carolina Viudes, engenheira química e cosmetóloga por formação. Ao longo da minha carreira me apaixonei em vendas e por pessoas e hoje empreendo no ramo de beleza no mercado cosmético. O podcast também tem um intuito muito grande de fazer com que você se sinta mais feliz com vários insights e dicas que você vai ter aqui e a gente vai aprender junto também. E já quero agradecer o nosso convidado, fazendo as honras aí do nosso podcast, nessa participação e contribuição do primeiro episódio. E hoje, né, falando um pouco do nosso convidado, a gente tem aqui não só uma pessoa comum que construiu um resultado em comum, um resultado acima da média, mas ele também ajudou muitas pessoas a construírem resultados acima da média, e eu sou uma delas, né? E eu tenho muito carinho por ele, porque a gente trabalha junto já há 10 anos, ele é um grande amigo, um irmão, né? Um cara que vem me acompanhando aí nessa jornada, e hoje, com certeza, eu devo muito do resultado que eu tenho a ele, né? Teve mão dele, ele foi também um mentor para mim ao longo de todo esse tempo. E ele é dentista de formação, né? Ele é um grande líder aí no marketing de relacionamento, ele também é meu sócio no restaurante, tem academia, enfim, é um grande empreendedor. E é um cara que tem uma história realmente de construção e de superação para compartilhar com a gente. Seja muito bem-vindo, Thiago Canina. Aê! Faz barulho, Made in Brasil! Gente, obrigado demais pelo convite, né, pelo carinho. São anos, né, acompanhando o trabalho de vocês, sou super fã também. E espero, né, entregar o meu melhor, entregar um pouquinho da minha história, contar um pouquinho das minhas essências, dos meus valores e agregar, né, de uma certa maneira para quem está acompanhando, né, e acompanhe esse podcast, né, do começo ao fim, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui, sempre que você assistir um episódio, melhor do que você entrou. Então pega os insights, aplica esses insights na sua vida, porque não adianta, né, no final de contas tudo é uma grande receita de bolo, né, e se você tem a receita certa e não tem preguiça de pôr a mão na massa, as coisas acontecem. Então, de coração, espero contribuir aí com todo mundo. Excelente, Thiagão. A gente, para começar, queria ouvir um pouco da tua história, né? Eu sei que você veio de Amparo, né? E dentista de formação, né? Formado na USP, lá de Ribeirão Preto. Como que foi essa jornada, saindo lá de Amparo até chegar, né, no patamar que você está hoje, no resultado que você está hoje? Bom, eu sou de Amparo, né, interior de São Paulo. Algumas pessoas conhecem Amparo. Amparo é uma cidade, assim, muito acolhedora, digamos, né, uma cidade bem bonita hoje e tal. É pequena, né, então vem daqueles moldes de cidade pequena. E eu vivi a minha vida praticamente, né, desde quando eu nasci até os 17 anos em Amparo, né. Então eu estudei num bom colégio, um dos melhores colégios ali de Amparo. Sempre fui um aluno dedicado, procurava não levar problema para casa, então sempre tive nota, eu sempre tive uma coisa muito forte dentro de mim, né? Buscar retribuir para os meus pais aquilo que eles me ofertavam como oportunidade. Então eu estava na escola, o mínimo que eu precisava fazer e podia fazer para poder retribuir era passar de ano, né? Então eu estudava para passar de ano, para ter ali boletim ok. E com 17 anos, cara, eu lembro até hoje, eu cheguei pro meu pai e falei pro meu pai, olha, eu quero que você dê um voto de confiança para mim, né? Eu queria fazer uma universidade pública. Falei, olha, eu queria que você desse um voto de confiança para mim. Eu queria me preparar num lugar melhor para poder passar num vestibular, para poder passar numa universidade pública. Então, com 17 anos, eu saí de casa. Então, com 17 anos, eu comecei a morar aqui em Campinas. Morava eu e mais um amigo meu. E a gente estudou, fez terceiro colegial em Campinas. E daí do terceiro colegial que a gente fez, eu passei em odontologia na USP em Ribeirão. Eu fui para Ribeirão Preto, esse meu amigo foi fazer medicina em Pouso Alegre.
Então ele saiu, acabou que nós dois conseguimos passar numa faculdade bacana, ele em medicina e eu em odontologia, e fui para Ribeirão Preto. E aí foi que, poxa, muito aprendi da vida. Né? Porque eu sempre fui um cara que morei em república, então assim, sempre lidando com muita gente, aquela história, né? Pessoas vindo de diferentes situações da vida, né? Então assim, se aprende demais. E aí eu me formei muito jovem, 22 anos, e aí começou a minha carreira como um todo, né? Cirurgião dentista, e foi aí que eu dei os primeiros passos dentro do mundo do empreendedorismo também. E ainda como dentista, né, da época que eu te conheci, você, ao meu ver, pelo menos, você já tinha resultados acima da média. Eu acredito que a maioria dos dentistas não chegam a ter o resultado que você teve, né? O que você acha que te ajudou, né, a se destacar? O que você acha que você tem e que você fez de diferente? Ótima pergunta, Dom. Sabe por quê, cara? Porque assim, é engraçado, né? O momento que você me conheceu dentro da odontologia, eu já estava num momento onde eu meio que já tinha plantado. Tá. Né? O plantar ninguém vê. É muito raro, né? Então assim, para você que está plantando, não cobre das pessoas te admirarem pela plantação, porque não é assim que funciona, né? Geralmente elas vão te admirar pela colheita. Mas o que eu quero dizer com isso, né? Eu comecei minha carreira odontológica atendendo num bairro de periferia de Pedreira. Tá? Uau. E nesse bairro de periferia que eu atendia, né, nessa clínica que eu atendia, ela tinha um consultório que eu revezava com o dono da clínica, onde nesse consultório ele era num sobrado. Acima era tipo uma oficina mecânica, algo assim do tipo, né, um mercadinho embaixo, e era no sobrado, era a parte de cima, e nesse lugar não tinha ar-condicionado. Eu atendia com um circulador de ar da Arno, branco, eu lembro até hoje, no meu pé. Fazia, assim, uma média de 2 graus a mais lá dentro do que lá fora. Então, se lá fora estava 36, lá dentro estava 38. Se lá fora estava 32, lá dentro estava 34. E nesse consultório que eu atendi durante quase 2 anos e nem sequer água gelada tinha. Eu combinava com a secretária, todo dia ela ia embora, levava uma água para casa, colocava no congelador, ela congelava, e ela levava a água congelada, e conforme essa água congelada ela ia descongelando, aí a gente tinha água gelada para beber. Mas quando ela descongelava totalmente e ficava na temperatura do ambiente, eu tomava água quente. Então assim, é engraçado, né? Porque foi o meu começo de carreira odontológica foi isso, né? Pouquíssimos instrumentos base para poder fazer um trabalho, como posso dizer assim, de extrema excelência, e muito também eu acho que das minhas considerações pelas pessoas, da minha visão pelo ser humano também eu pude desenvolver dentro desse ambiente, porque quando você recebe um paciente num consultório com as condições de trabalho tão adversas, que culpa ele tem? Nenhuma. Nenhuma. Né? Então você tem que ser o melhor dentista para aquela pessoa, independente, né? Se você está passando calor, se você está suando, se você está tomando água gelada ou não. Então eu aprendi muito, né? Amadureci muito. E assim, então isso, primeiro ponto, né? Me fez aprender a dar muito valor para o mínimo hoje que a gente pode falar, né? Em termos de ambiente para se tratar saúde, né? Porque parece um pouco loucura, né? Você num ambiente para tratar saúde, você não tem nem ar-condicionado, né? É uma coisa que não... água quente. Você imagina você fazer uma extração de um dente Totalmente sem ar-condicionado. desconfortável. Eu derretia. Assim, eu saía de jaleco molhado. Molhado, mas quando molhado, molhado mesmo. E aí, um outro ponto, né? Assim, então, dar valor, né? Quando você vem, assim, de uma condição difícil, você dá valor às pequenas coisas. Então, isso eu acho que somou de maneira considerável para poder ter um sucesso dentro da odontologia. Outro ponto, networking. Né? Networking, porque eu costumo brincar, né? A gente treina pessoas, a gente vive disso, e assim... para mim é claro, né? O dentista às vezes ele reclama muito que ele não tem paciente, mas ele só anda com dentista. Entendi. Né?
Ele fala, não tenho paciente, mas daí ele faz o churrasco com o dentista, ele janta com o dentista, ele faz amizade com o dentista. É a comunidade dos dentistas, Comunidade que ninguém vai do contratar. dentista. Só que isso, na maioria das vezes, não é só o dentista, né? Meio que Entendi. cada um vai dentro da tua tribo, né? Uhum. É o advogado, é o engenheiro, é o dentista. Agora, eu fui completamente avesso a isso, porque as minhas condições foram diferentes. Porque quando eu me formei, eu montei uma loja no shopping. Certo. E por eu ter vindo de Ribeirão Preto, eu não tinha amigo dentista em Campinas. Não tinha. Não é que foi intencional, você não evitava dentistas. Exato, Mas não por foi condições intencional. de vida mesmo, você seguiu outro caminho. Exato, mas não foi intencional, mas hoje eu enxergo como um grande motivo pelo resultado. Entendi. O quanto foi importante, O né? quanto foi importante. Entendi. Então, como eu não tinha amigo dentista, quem que eu tinha de amigo? A galera da academia. Tá. Tá. Né? Então eu ia treinar na época, né, a Fórmula aqui em Campinas, eu treinava lá. E aí eu sou um cara que de fácil relacionamento, expansivo, já é um pouquinho da minha característica ser assim. Então eu era amigo da academia inteira. Ah. E aí o que acontecia? Eu chegava de branco desse lugar que eu trabalhava em Pedreira, nessa periferia, eu chegava de branco, as pessoas nem imaginavam aonde era, né, quais eram as condições, elas não imaginavam. Uhum. Mas eu chegava para treinar, todo mundo me via de branco. Certo. E muita gente falava, poxa, Canina, onde que você atende? Eu quero passar com você. Legal. Aonde você atende? Eu quero passar com você. E aí nessa de onde você atende, quero passar com você, eu tinha uma amiga aqui em Campinas que me deu a oportunidade de alugar ali a sala dela. Eu aluguei por 2, 3 semanas. Comecei a atender alguns amigos meus ali. Umas consultas pré-marcadas. Exato. Tudo pré-marcado, tudo pré-agendado, com a galera ali da academia mesmo. E aí teve um momento que foi pivotante, né, dentro da carreira odontológica para mim, que foi o momento do basta, né? Foi o momento que, por exemplo, dessa clínica em Pedreira, chegou a hora que eu decidi não estar mais lá, Certo. né? Porque uma coisa na vida você tem que ficar esperto, né? Porque assim, quando você vive na merda, mas você se acostuma com ela, isso se torna um grande problema na vida. É delicado, porque ali você continua, né? Assim, né? Não Tem vai gente hoje, infelizmente, né, que tá numa condição que não tá na condição que quer, que vive uma realidade que não gosta e que literalmente, né, assim, trazendo ali para uma metáfora, seria uma merda e tá achando que tá quentinho, né? E que tá gostoso, tá confortável mesmo estando lá. Então, assim, o dia que eu dei o basta, que eu falei assim, não, eu não vou mais trabalhar lá, eu não vou mais me sujeitar àquilo que eu me sujeitava. E não é que você tinha condições já pra fazer essa migração, já um consultório pra te receber, nada disso. Você tomou a decisão e correu o risco, decidiu pagar o preço por algo que você queria. Exato. O que eu tinha naquela época? Eu tinha começado um curso de especialização. Tá. Eu tinha começado um curso de especialização. Então eu tinha começado um curso de especialização de ortodontia, decidi que eu não iria atender mais lá, decidi, falei, bom, vou ficar só no shopping, com o meu negócio no shopping, e a odontologia deixe as coisas se encaminharem, para ver para onde vai. Mas não vou me submeter mais a atender lá naquelas condições. E aí um dia indo para a especialização, Aham. né? Porque eu tenho uma característica que é essa característica expansiva. Então eu era amigo de todo mundo da turma de especialização, né? Amigo próximo. E aí então 2 mulheres, né? 2 que se tornaram grandes mentoras da minha vida. Hoje inclusive são minhas madrinhas de casamento. Elas me deram uma oportunidade dentro da clínica delas. E daí do momento que eu tive essa oportunidade, né? Dentro da clínica delas, aí foi decolar, né? Porque aí eu tava num lugar bom, capacitado. Eu lembro até hoje, cara, quando eu entrei, liguei ar-condicionado, velho, eu chorei, assim, sabe? Eu chorei, eu falei, meu, eu não acredito que eu vou Uau. trabalhar com ar-condicionado, sabe? Com condições, Cara, não, né? eu falava, meu, não é possível, outra, né? E aí fui me dedicando, né, fazendo o trabalho. A odontologia, ela não é fácil. Então, assim, então, networking pra mim foi uma coisa que mudou completamente o rumo da minha vida, pra ser um cara bem-sucedido. E habilidade interpessoal, porque principalmente dentro da odontologia, né, ninguém que vai no dentista quer estar no dentista. Primeiro que muitos têm medo, né? Medo Não muitos, já. é mais que muitos. A maioria não quer chegar ali, abrir a Não. boca e escutar aquele motorzinho, né? Não quer.
E por mais que você vai falar assim, às vezes você tá assistindo e fala assim, nossa, mas eu fiz meus dentes, eu amo eles. Tá, tudo bem, mas lembra do dia que você foi lá, né? Não é no resultado final, lembra do dia que você foi lá, porque é uma coisa, Que uma amarrou coisa, sua outra boca, coisa. apertou. Eu fui um bom paciente? Foi um ótimo paciente. Um caso bem difícil. Bem difícil. Então aí com essa habilidade, né? Porque o dentista ele precisa pegar um ambiente completamente negativo, transformar numa experiência positiva para o paciente a ponto dele te indicar. Então, cara, é um malabarismo emocional e de liderança para com o seu paciente que, cara, te desenvolve muito, né? E eu já tinha um pouco dessas habilidades, até por causa do marketing de rede. Uhum. Então foi isso, eu acho que foi isso. Legal, Assim. legal. Essa clínica que você está falando é aquela ali no Cambuí. Foi a primeira vez que eu... Isso, Era perto, no Cambuí? é perto ali do estádio da Ponte Preta. Ah, tá. Da Ponte Preta e do Guarani. Verdade, É que eu verdade. aqui, cara, bairro, você perguntar, eu... Tá. Eu também Do não Bosque. conheço. No Bosque. Legal. E quanto tempo, Canina, dessa fase onde você estava atendendo na periferia para tomar essa decisão e conseguir atender na clínica? Tem uma coisa que eu admiro nas pessoas, né? Que nem você fala, eu perguntar alguma coisa pro meu pai fala assim, lá em 1976, né? Eu sou totalmente perdido nessa questão de tempo, né? Meu pai fala, em 1973, às 4 da tarde, dia 23 de maio, não, eu não sei. Mas assim, eu atuei durante 12 anos. Tá. Tá? 12 anos na carreira. 12 anos, né? Então, assim, eu fui dentista durante 12 anos e essa fase da clínica de periferia foi mais ou menos 2 anos da minha vida. E aí, então, daí depois desses 2 anos, né, os 10 próximos anos que vieram dentro da odontologia, aí eu já estava, né, parte do tempo com essas 2 dentistas e parte do tempo na minha própria clínica, que eu cheguei a montar ali. Tá. Depois, no ano da Copa, que a Copa foi no Brasil, né? Inclusive foi o ano do meu casamento, foi o ano que eu montei a minha clínica. É interessante, é porque nada é rápido na vida. As Nada. pessoas às vezes querem tudo em 6 meses, em 3 meses, que aconteça para amanhã. Mas você vê que teve todo um preparo para acontecer e a dedicação. Você estava fazendo uma especialização enquanto estava ali, continuando trabalhando para conseguir ir para um próximo nível, vamos dizer assim, da vida e do jogo, né? Sim. Uma coisa interessante, assim, até puxando um gancho aqui de liderança, você falou muito sobre esse contato com as pessoas, com as relações que você desenvolveu, até tendo que passar essa experiência humanizada mesmo no atendimento, no cuidado com o outro. E quando a gente olha os pilares da liderança, em alguns momentos a gente precisa tomar decisões pelo outro. Isso também é liderar, é enxergar na frente e é tomar decisões pelo outro. Quando você tá nesse espaço da sua vida, onde você precisa tomar uma decisão e levar um time junto com você, levar as pessoas a acreditarem. O que você reflete? O que você pensa? Eu até pergunto pessoal mesmo. Eu tomo muita decisão e tem hora que eu falo, mais uma decisão, que difícil, gente. Não tem ninguém pra me ajudar. É difícil, né? É difícil. É difícil. Assim, né? O que eu vejo, né? Assim, eu fui uma pessoa que basicamente eu estudei muito sobre liderança. Legal. Né? Até a parte conceitual, né? E muito se fala, né, sobre a liderança aprendida e a liderança nata. Bacana. Tá? Então, assim, muita gente tem aquela misticismo, né? Ah, a pessoa já nasce líder. É isso que eu ia perguntar. Você acredita nisso? Então, eu acredito que, sim, liderança é uma habilidade, Legal. sem dúvida, tá? Sem dúvida, é uma habilidade, então você pode desenvolver ao longo da tua vida, mas eu acredito nos natos também, Bacana. porque eu tenho um pé forte no nato, tá? Então Entendi. isso aí é desde a infância, adolescência, sempre. Você sempre foi o primeiro que puxou a turma. Sempre. Não digo o primeiro, porque eu venho de uma turma que, por exemplo, assim, a minha turma de amparo era uma turma que tinha muita ponta de lança. Legal. Era muita gente líder junto, assim, sabe? Meio que acho que foi uma coisa meio cósmica, sabe? Então a galera era bem incisiva, assim, sabe? Então, assim, mas o que eu quero dizer assim? era time de futebol, tipo futsal, futecampo, sempre era capitão, depois foi pra faculdade, era ali no centro acadêmico, tinha lá um negócio na parte social ali do centro acadêmico, era capitão do time de futecampo, era capitão do time de futsal. Então eu sempre tive isso, sempre foi uma coisa muito normal. Então pra mim, assim, esse peso dessa responsabilidade, ele nunca foi tão grande. Mas líderes, eles têm que desenvolver primeiro um pensamento reflexivo, isso é fundamental, né? O líder ele tem que sim
dedicar tempo na vida dele para parar e pensar. É verdade. Ponto. Né? Parar e pensar. Pensar no quê? Alternativas, estratégias. Ele tem que fazer isso. Ele tem que investir tempo dele nisso. E outra coisa que o líder ele tem que confiar mais na intuição. Então, conforme você cresce, né? Porque o que acontece, né? O processo de liderança é como a palavra fala, é um processo. Então, você cresce. E conforme você cresce, naturalmente você desenvolve algo intuitivo mais aguçado. Certo. Né? Então, que nem, por exemplo, né? Dizem que líderes eles conseguem sentir o ambiente. E você desenvolve isso mesmo, né? Porque eu falo isso porque hoje eu lido com muita gente. Então, assim, eu consigo entrar numa sala e ver que uma determinada pessoa, às vezes ela tá com alguma coisa a ser resolvida para comigo. Entendi. Ela tá ali com um conflito com você. Exato. Você já sentiu. Já. Só como Tá. ela se porta, o que ela fala, o como ela fala, troca de olhar ou não. Entendeu? Certo. Então você, conforme você se debruça em cima da liderança, né? E liderança todo mundo diz, né? Que é aquela história, quanto mais velho, melhor você fica, porque tem o lado da experiência a liderança. Então assim, mas hoje basicamente, Carol, eu foco muito, né? Em pensar muito. Então assim, a minha cabeça ela vive o tempo todo matutando, o tempo todo pensando em estratégia, o tempo todo pensando em possibilidades e aquela veia da iniciativa muito aguçada. Porque Legal. você só vai saber o resultado se você fizer. Se você testar, não tem jeito. Então o líder ele está numa situação muito na maioria das vezes de controlar o colateral. Então se você avalia o colateral, então eu vou fazer, se não der certo, o que pode dar? Esse é o pior cenário? Tá? Então eu vou fazer, se não der certo, o pior cenário é esse? Então você usa, né, para tomada de decisão a base do pior cenário. Entendi. Arrisca, faz, mas já tem um cenário ali onde você pelo menos tem uma ideia do que pode ser feito. Do que pode Ou perder. do quanto certo. Você entendeu? O que pode perder é o que acaba determinando se você faz ou não. Porque você fazer ou não, o resultado final você não sabe, porque a gente não consegue prever o futuro. Já que a gente não consegue prever o futuro, o que a gente tem que fazer? Minimizar os danos. Então qual é o dano que vai ser gerado? O dano é esse. Tá, esse é o pior cenário. Se der merda, é só isso que vai custar? Entendi. Então eu estou disposto a fazer, arriscar, porque eu não sei o futuro, pode dar certo ou não. Então o que determina o arriscar? É o quanto pode dar de dano. Bacana. Legal. E aproveitando, Tiagão, sobre liderança, eu li em algum livro, se eu não me engano, do Napoleão Hill, que ele fala que no final das contas não tem certo e errado, né? Você ser líder ou ser um seguidor. Sim. Se você quiser ser um bom seguidor, seja um bom seguidor. Se quiser ser um líder, seja um bom líder. Mas saiba que as grandes recompensas são destinadas aos líderes. O que você enxerga que faz com que uma pessoa que queira desenvolver essa liderança, quais são as principais características? Você citou algumas aqui, você falou de iniciativa, você falou de confiar na tua intuição, você falou de ter tempo para reflexão. Quais outras características principais, né, de uma pessoa que consegue se destacar e desenvolver liderança? Eu acho que a empatia, muito importante, né? Então Empatia. assim, não aquele conceito às vezes muito raso de empatia, né, que é se colocar no lugar dos outros, né? Isso não é empatia. Empatia é se colocar no lugar dos outros com a cabeça dos outros. Exato. Né? Então, empatia é uma das coisas que você tem que desenvolver a habilidade de você conseguir tocar o coração das pessoas, que não é fácil, né? A postura, né? Porque o líder ele tem que estar sempre muito atento à sua história, né? Ao seu caráter, aos seus valores, né? E ele é muito testado. Muito testado. Né? Então você precisa andar na linha. Né? Porque você não pode ser o exemplo ruim, você não pode ser o exemplo do caminho torto. Você tem que ser o exemplo de retidão, no meu ponto de vista. E conquistar, cara, e atingir a vitória, né? E ser uma pessoa
que tem essa gana, essa vontade, essa busca, né? Esse incomodismo, né? Não sei se essa palavra existe, né? Ser incomodado com a ausência de processo de crescimento, né? Então, assim, se você tem isso, né? Você tem a consciência que sempre pode ser dar mais, o seu time pode dar mais, que as coisas podem melhorar, que pode encontrar um novo processo, e que pode vender mais, e que pode recrutar mais. Então, assim, ter isso e fazer muito disso, né? E criar um time, né? Porque um dos papéis mais importantes do líder é formar líder. Tá. E encontrar, né, outros líderes. Isso é uma coisa legal para você falar na sequência. Sim. Como que você olha e encontra a característica de um outro líder. Pode treiná-lo, pode ajudar a construir também, mas olha e fala, esse homem ou essa mulher são líderes. Vamos evoluir junto. Jim Rohn já dizia, né, que líderes não são formados, são encontrados, legal. Né? E vai de encontro com o que você falou, né, com a tua crença de que existe, né, existem natos, líderes, né? Líderes natos, legal. Mas o que eu acho, Carol, eu acredito muito no processo. E aí é aonde a maioria das pessoas hoje pecam. Porque elas não fazem o processo. Elas não estão dispostas a passar pelo processo. A pagar o preço do processo. Não tá. A pessoa não tá disposta a atender sem ar-condicionado tomando água quente, entendeu? Ela não tá disposta a tomar 20, 30, 50 nãos. Entendi. Ela não tá disposta a acordar um dia na cama e falar, velho, por que esse negócio não acontece? Tô me dedicando Aonde tanto. tá a minha culpa nisso? Ela não tá disposta. E hoje a gente vive, infelizmente, né, uma sociedade, né, em todos os termos, né, culturais, educacionais, e que cada dia mais, né, não exigem isso das pessoas, né? Hoje a gente está diante de um comodismo generalizado e não um desconforto positivo generalizado, né? É verdade. Porque é o desconforto que te leva à mudança, né? É você falar, cara, eu preciso melhorar. Se essa ferramenta funciona para 10 e não funciona para mim, o problema não é a ferramenta, o problema sou eu, entendeu? Então, tipo assim, se eu não tenho história para agregar na vida das outras pessoas, dentro do que eu faço, eu preciso enfiar a rabinha entre as pernas e preciso acumular mais histórias. Entendeu? Precisa fazer mais, Preciso né? fazer mais, entendeu? Eu preciso, porque liderança tem tudo a ver com inspiração. E se você não vive, como é que você inspira? Não tem como. Não tem como. Então é um pouco nessas bases, E né? nem sem ser pelo exemplo. Não vai. Se você quiser ir pra direita, você tem que começar a remar que o pessoal vem atrás, né? Senão não tem como. Mas tem os ônus também, né? Não é só bônus, né? Tem a solidão, tem a, tipo, aqui, cara, assim, você tem que entender que, tipo, as pessoas não vão te ligar pra perguntar como é que você tá, né? A gente trabalha com muita gente, né? E muita gente tem problema. E a última pessoa que vão lembrar dos problemas é você. Elas vão te ligar pra contar os problemas. Você vai ser um bom ouvinte. Não, exato. Ninguém vai passar a mão no telefone e falar assim, e aí, como é que você tá? Você tá bem? É verdade. Né? A gente trabalha, né, com recrutamento. Um exemplo que eu quero te dar, né? A gente trabalha com recrutamento, com formação de times, de vendas, etc e tal. E tem pessoas que no meio dessa jornada elas param. Né? Desistem. Normal, pessoas desistem até da vida. Então, a questão é, né, às vezes a pessoa ela vem conversar com a gente, né, e às vezes está no nosso grupo e fala assim, poxa, mas tive 3 pessoas da minha equipe que pararam, aí vem uma outra, teve 2 pessoas da minha equipe que pararam. Só que, na verdade, dentro desse contexto, por todas as pessoas, de uma certa forma, fazerem parte da nossa equipe, ninguém teve mais pessoas que pararam do que eu. Somar, dois que parou de um, de outro, você, então, da sua pararam quantos? Então, ninguém chega e fala assim, nossa, Canina, cara, pera só um minutinho, né? Você tá falando, eu tô falando isso, mas nossa, você deve ter muito... Você tá bem? Você nunca vai ouvir isso, entendeu? Então, você mas tem sabe, por outro lado, isso é bom, porque quando a pessoa chega pra você e fala assim, olha, da minha equipe desistiram 2, pararam 2, você faz a conta, quantos já pararam das suas? Você fala, amigo, tá tranquilo. Esse é o ponto. Continua. Esse é o processo, isso são acumular histórias. Porque é muito engraçado, Carol, assim, óbvio, né, a gente já passou por alguns caminhos que é engraçado, às vezes você vê uma pessoa, ela passando, ela se permitindo passar pelo aquele mesmo caminho que você passou.
Só que você, numa visão de telespectador, sabendo o que vai acontecer, você fica torcendo para aquela pessoa. Você fala assim, cara, ele vai passar dificuldade, ele vai passar desafio, mas eu torço que ele não desista, que ele não pare, que ele persista. Porque a hora que ele superar esse desafio, é os Campos Elíseos, entendeu? É o Éden. E tava às vezes, para muitas pessoas, tava quase, né? Quase. E a pessoa desiste. E é engraçado, até puxando aqui um pouco pro Dom, teve no começo, né? Eu comecei a levar muito não apresentando. E eu ficava chateada, essa história, né? De gente tá treinado para levar não, você levando uma proposta para alguém e a pessoa te dando não, aquilo que você acredita que para você faz sentido, e você indo apresentar para uma outra pessoa que na sua cabeça faria sentido para ela também. E aí ela te dá não. Primeiro não, ok, o segundo, o terceiro, você começa a ficar chateada. E aí eu lembro o Dom, ele falava muito isso pra mim, você não leva esse não pra você, não é um não emocional. E isso fez muito sentido pra mim, porque quando você tira do emocional, você entende que não é um não pra você, mas talvez não faça sentido pro momento de vida dela, e segue, é diferente, muda seu mindset, você fica em paz. Sim, sim. Karina, você falou de algumas coisas bem interessantes. Tem muita gente que está numa situação ruim, né? Assim como você estava, né? Você passou por essa fase. Aliás, uma coisa interessante é que a maioria das pessoas, eu acredito, talvez até falando por mim, né? Naquela época, eu acredito que eu desenvolvi muita coisa aí ao longo dos últimos anos. Mas, por exemplo, eu não acredito que no começo eu teria tido a resiliência que você teve para passar aquela fase naquele consultório, naquelas condições. Isso já te diferencia já de muita gente. E muitas pessoas que estão numa situação ruim hoje, né, que elas não estão satisfeitas, elas querem melhorar, assim como você queria. Elas sabem o que elas têm que fazer para melhorar, assim como você descobriu. Mas por algum motivo elas não fazem. O que você acha que, né, talvez alguma dica para essas pessoas, o que você tem de diferente? O que teve de diferente na tua história que você acha que falta para as pessoas que não conseguem passar para esse próximo nível? Sim. Com certeza, ambição. Ambição. Uau. Ambição. Segundo Jim Rohn, né, nosso grande mentor, né? Ambição é, sem dúvida nenhuma, a característica mais difícil de se encontrar em um ser humano. É mesmo? Sim. A maioria das pessoas não tem ambição. A maioria das pessoas, minha amiga, Não elas... adianta você querer pelo outro, porque se ele não tiver ambição, ele nunca vai dar um próximo passo. Com certeza. Mas quem tá ouvindo aqui tem ambição. Exato, Então, espero, né? Que não... porque é assim... a galera que tá querendo ir pro próximo nível. Cara, assim, que nem, por exemplo, super respeito, né, a pessoa que você se tornou, né, Dom? Mas muito do que você se tornou como pessoa, um cara que viu, né, o carvão se tornar um diamante praticamente, foi doutrinado, né, foi dirigido pela sua missão. Certo. Você sempre foi uma pessoa extremamente ambiciosa. Sempre foi, sempre foi. Desde o dia 1 que eu conheci o Dom. Né? Carol, super característica dela, super ambiciosa, acorda de manhã, quer inovar, quer fazer diferente, quer lutar. Só que isso aí, velho, é complicado. As pessoas não têm, velho. Por mais que elas possam ter por alguns momentos, ela não consegue. Porque assim, gente, tudo eu gosto muito dessa analogia, uso muito essa analogia pro meu grupo, pro meu time, etc. Né? Tudo é uma grande musculatura. O que a gente precisa entender? Né, que como que a gente faz o músculo crescer? Colocando peso, tá? Então, quando você não coloca peso, as coisas não se desenvolvem. Verdade. Então, às vezes as pessoas vêm falar, dando um exemplo sobre liderança comigo. Como é que eu faço a minha liderança aumentar? Assumindo mais responsabilidades. Puxando pra você. E não é um dia minha liderança irá aumentar e eu assumirei mais responsabilidades. E sim, hoje irei assumir mais responsabilidades para que a minha liderança aumente. Então a responsabilidade, no caso de um líder, né, é o peso que você coloca na barra do agachamento. É verdade.
E não ao contrário, não é um dia a sua perna vai estar gigantona, você vai acordar com a perna, né? Nossa, e aí você vai falar assim, nossa, vou pôr todo o peso do mundo na academia e vou agachar. Não, é o contrário. E é até interessante porque eu acho que como líder a gente vai colocando peso, a gente vai inserindo mais tarefas, aprendendo novas coisas até para conseguir direcionar. E existe em meio a tudo isso, voltando, né, no tempo que você disse que um líder também precisa ter para pensar em tudo, pensar nas estratégias, no que pode dar errado, às vezes também fica no sufoco de tanta coisa para fazer e precisa encontrar esse tempo para sair um pouco ali do operacional, vamos dizer assim, porque por certo momento o líder também fica no operacional. E aí quando ele encontra um tempo mais estratégico é no momento onde ele aprende a delegar Perfeito. as funções. E é outra tarefa que também não é difícil, e é muito sobre confiar no outro, para você delegar aquilo que você fez perfeitamente, você precisa encontrar de novo alguém que vai fazer ainda melhor do que você, né? Que é Perfeito. encontrar novos líderes. Tem uma história, né, que um dia chamaram o Henry Ford, né, para um julgamento. Legal. Né, e porque como que ele ganhava tanto dinheiro, né? Como que tipo assim, a indústria Ford, né, automobilística se tornou o que se tornou. Na época, o tanto de dinheiro que ele ganhava gerou uma inquisição para com ele e chamaram ele para um julgamento, né? E aí, nesse julgamento, começaram a fazer perguntas para ele, né? Ah, mas fala para mim a engenharia do Ford, né? Então fala como que funciona, né? A parte dianteira, a engenharia que compôs a dianteira do carro, na época, né? Fala como é que foi. Aí chegou um momento que ele se irritou, né? Nesse tribunal, nessa conversa que teve aí, mais judicial, assim, que ele bateu a mão na mesa, né? E ele falou assim, olha, para todas as perguntas que vocês me fizeram, todas, eu tenho um botão na minha mesa que quando eu aperto, vem a melhor pessoa do mundo nessa área para te dar exatamente a resposta. Uau. Então, isso é liderar, né? É. Então, assim, o líder não é questão de... eu enxergo o líder não como o cara que, sabe tudo, mas o líder, ele é uma pessoa que ele sabe conduzir, né, a batuta do time, né? Ele sabe que nem vamos usar, né? A gente está em época de Copa do Mundo, né? Quer queira ou quer não, a gente sabe, né? Quando, poxa, a gente vai para uma convocação numa seleção brasileira, quem que é o técnico? O técnico é o cara que faz a engenhoca funcionar. Ele tem a confiança do cara ali na ponta esquerda, que ele sabe que aquele cara ele vai driblar, ele sabe fazer, cada um dentro da sua grande especialidade. Então isso eu enxergo de uma forma muito poderosa, né? E como você falou, não é fácil, né? O mais difícil para o líder é formar líderes. Só que aí vem um pouco daqueles pontos, né? Pô, precisa ter empatia, saber que às vezes a pessoa ela tem uma velocidade de absorver as coisas muito diferente. Uma coisa banal, né? Que nem assim, tem gente que é muito agitada e tem gente que é mais devagar. Pro cara que é muito agitado, ele olha pro cara que é devagar, ele fala assim, esse negócio não vai sair, porque o cara é muito devagar, o cara é uma mosca morta, não vai. Agora, pro cara que é uma mosca morta, e ele olha pro cara que é muito agitado, ele fala, esse cara é um maluco, retardado, que não para de mexer o saco. É verdade. Só que, o que pode acontecer? Você pode... Engraçado que eu acho que a gente tem um pouco disso, né? Que ela é muito acelerada e eu sou mais calmo. Ela é engraçado que, assim, ela toma várias decisões... Tipo, em 1 hora, sabe? Tá. Ah, vamos para os Estados Unidos, vamos comprar passagem. Aí passa meia Onde é que compra? Não, Sim. eu acho melhor ir... Aí assim, meia hora depois ela... Não, então é melhor ir daqui 2 anos. Aí eu falei, mas não ia agora já comprar passagem? E assim, é muito rápido e tal. E eu sou mais de... Não, mas isso é mulher. Ah, é de mulher? Vocês são em maioria. Do tipo assim, isso aí. Passo isso em casa também. E eu sou mais de planejar. Né, eu sou mais analítico, eu falo, calma, a gente tem que olhar a agenda, a gente tem que ver nossos compromissos, a gente tem que dar... E às vezes eu chego a me irritar, eu falo, calma. E eu acho ótimo, porque eu realmente sou acelerada, e eu tava te fazendo essas perguntas porque no time eu procuro encontrar pessoas que tenham características diferentes da minha também. Então eu sei que eu não sou a pessoa mais organizada. Quando vem trabalhar comigo uma pessoa organizada, eu amo, eu falo, senhor, obrigada, entendeu? Porque eu sei que vai me ajudar, eu tô enxergando a direção, tô com uma visão, e a pessoa vai falar, calma, passo A, passo B, passo C, senão eu já tô lá no passo C. E é importante, e a gente como casal é engraçado, porque até na leitura é totalmente diferente. Às vezes ele fala assim,
vem ler uma coisa aqui comigo. E aí eu lendo, e ele, calma. E eu, por que você não lê logo? Sabe? Mas o ponto é que, tanto você sendo muito agitado, ou tanto você sendo calmo, o problema, o que vai? Se você entrega, tá bom. Então, o líder ele tem que ter essa habilidade de entender que as pessoas são diferentes. Exato. Que entregando, tá certo. Sabe uma das coisas que me fez me apaixonar por vendas? Foi trabalhar com números e com resultados. Porque quando eu entendi que tirava todo o preconceito e que se você conseguisse, no final do dia, no final do mês, ter um saldo ali positivo, seu resultado foi bom, não importava tanto o que as outras pessoas achavam. Eu comecei muito nova na carreira, então as pessoas achavam de tudo. Menos que eu era competente e estudava o suficiente para conseguir ter aquele resultado. Sim. E no final do mês, quando o meu resultado era positivo, quando eu mostrava o quanto que eu tinha vendido ali para a empresa em vendas, aquilo era um conforto tão grande para mim, de falar que não me importa nada, importa o resultado. E foi um vício, foi ficando um vício. Então eu quero mais resultado, mais resultado, mais resultado. E é fascinante. E teve até hoje um amigo, né, mas eu conheci ele pela profissão, e ele falou assim, Carol, tem 2 coisas que dão tesão no homem. E ele falou, e não é sacanagem. Ele falou, uma delas é quando o homem pinta pela primeira vez o cabelo. Então ele envelheceu, ele tá se vendo velho. Hoje mudou um pouco, né? Mas aí ele pintou o cabelo e ele se enxerga novamente mais jovem. E a segunda é quando ele aprende a vender. Que ele vê ali cash, dinheiro no bolso, a sensação, o tesão por ter conquistado mesmo. E pra mim foi assim, eu acho que é um grande vício. E aproveitando que a gente está aqui, né, no nosso podcast com 2 excelentes vendedores que treinam, que dica que você pode dar, Canine? Depois, Dom, também é bom você contribuir. Muitas pessoas falam que não sabem vender e que tem pavor de venda, enquanto a gente aqui é tudo louco, fascinado e quer vender tudo. Qual que é o seu sentimento quando alguém chega e fala assim, eu tenho vergonha de vender? Até para, né, direcionar um pouco... a gente falando, né, de pessoas que têm mais resultado, né, pessoas que conseguem construir resultados incomuns, eu mesmo, né, desenvolvi já há algum tempo gosto por estudar histórias de pessoas que construíram resultados acima da média por conta de modelagem, né, entender o que elas fizeram, o que elas estudaram, quais habilidades elas desenvolveram para que eu pudesse copiá-las e eventualmente buscar resultados similares. E uma característica em comum, né, e unânime entre todas elas, era a habilidade de vender. Né? Então, para quem tá acompanhando, né, se você quer melhorar seus resultados, certamente a habilidade de vendas é uma coisa que vai te ajudar. Né? E a gente tem aqui um excelente vendedor, aliás, né, muito do que eu sei, como eu já disse, eu aprendi com ele. Então, com certeza, vai ser bem valioso você compartilhar algumas dicas aí de como você ser um vendedor melhor, né? Carol, cara, sabe como é que eu aprendi a vender? Foi muito engraçado, cara, porque, tipo assim, né, eu quando me formei, eu não queria montar consultório logo de cara, então eu fui dar uma volta aqui no Parque Dom Pedro, né, no shopping aqui em Campinas, da onde a gente tá, né? E eu vi uma loja tapumada, né? E eu tava desesperado pra ganhar dinheiro. Eu tinha 22 anos de idade, tava desesperado pra ganhar dinheiro. Queria trocar de carro, queria comprar mais coisas. Já tinha sua ambição. Tinha minha ambição. Desesperado, né? E aí, andando por esse shopping, eu vi uma loja tapumada e falei assim, cara, e se eu montar uma loja do artesanato da minha mãe aqui no shopping? Por quê? Minha mãe, ela trabalhava junto com meu avô e ela construiu uma fábrica era artigos pedagógicos, tá? Então ela produzia materiais pedagógicos que vendia para escolas, né? Tudo em madeira. Porém, daí em um determinado momento da vida dela, ela seguiu o verdadeiro amor que ela teve na vida, que era por artes plásticas. Então minha mãe, ela sempre amou a parte de decoração, de artesanato. E a minha mãe, ela tem um dom que é a letra dela. Então a letra da minha mãe realmente é algo lindo. Então ela começou a produzir artesanatos, né, em madeira. Ela tinha uma fábrica, chegou a ter mais de 25 funcionários na fábrica dela. Ela vendia artesanato para todo o Brasil, ela fazia algumas feiras, né, então fazia feiras grandes, tirava pedido e fazia aquilo ali, né? E a minha mãe, ela sempre foi muito ambiciosa também, então isso daí veio um pouco de berço também. Bem.
E eu lembro que eu tive essa ideia. Falei, vamos montar uma loja de artesanato em madeira. Então foi daí que veio a ideia. Sim. Porque eu sempre escutei você falar que tinha Uma loja de começado com uma loja de artesanato em madeira. Sim. E aí eu pensava, nossa, mas quem que decide abrir uma loja de artesanato em madeira? Não, dentista, loja de artesanato, marketing então, de rede, academia. E daí restaurante, né? Restaurante. Aí, o que eu falei assim? Falei, cara, vou abrir. Né? E eu lembro assim que na época eu precisava de uma ajuda do meu pai. Tá. Né? Porque, pô, montar uma loja no shopping, tinha acabado de me formar. E eu fui trocar uma ideia com meu pai na hora, ele já jogou meio que um banho de água fria em mim, e eu falei assim, bom, mas eu vou ver. Vou tentar. Se caber, se der, né? Se der pra fazer um investimento, se der pra... Você me dá uma força, né? E aí meu pai falou, vai lá, né? Tipo, meio despretensioso, né? Vai lá, ele vai dar com o burro na água. Uhum. E do dia que eu fui ver, sabe? No dia que eu fui ver, e o dia que abriu, deu tipo assim, 2 meses. Tinha o ponto já tava meio que reformado numa condição, era uma casinha, a loja era uma casinha. A frente dela era uma casinha, parecia uma casinha de boneca. Casou com tudo. O que era perfeito pro artesanato. Então casou com tudo, o valor que eles cobraram entrou, ok, e montei, né? Então assim... E por que eu tô contando essa história? Porque eu lembro até hoje, cara, assim, foi assim, eu abri a porta numa antevéspera do Dia das Mães. E a loja não era uma loja grande, era uma loja pequena, era uma loja de 25 metros quadrados, bem pequenininha, mas beleza, tava ali, né, abri a porta da loja e começou, né, pessoas entrando, olhando, tal, e não tinha nem maquininha de cartão, não tinha nem chego. E eu lembro que naquele primeiro dia, assim, eu vendi, tipo, R$800, num período à tarde, assim, uma tarde eu vendi uns R$800. No dia seguinte, era o sábado que antecedia o Dia das Mães. Tá. Né? E no sábado que antecedia o Dia das Mães, eu vendi, tipo assim, R$3.200 no dia todo. Uau, bom. Aí o que aconteceu? Eu fechando caixa, eu falei, caramba, velho. Somei, né? 800 mais 3.200, né? 4.000 em 2 dias. Opa, 4.000 em 2 dias, 2.000 por dia. 60 mil no mês. 30 dias no mês, 60 mil no mês. Eu lembro. Encontrei o negócio da minha vida. Não, eu lembro de eu passar assim a coisa e ter a nítida conclusão. Cheguei à nítida conclusão. Tô rico. Falei, tô rico, velho. 60 pau no mês. Tem amigo meu trabalhando em convênio odontológico fudido. Eu pensava, tem amigo meu trabalhando em convênio odontológico fudido. Trabalhando o mês inteiro pra ganhar 800 conto no mês. R$800 no mês. Eu falei assim, eu vou faturar 60 pau no mês. Tô rico. Segunda-feira após Dia das Mães. Abriu a loja, quanto você vendeu? Vendi R$150. Na terça-feira vendi... Começou a ficar difícil. R$87. Eita. Na quarta-feira vendi uns 200. Na quinta-feira, o cara que tinha convicção que estava rico no final de semana, ele tinha a convicção que ele ia quebrar a família dele. Eu falei assim, velho, o que eu fiz? Que ideia de jirico. E pior que assim, para você abrir a loja no shopping é X, né? Pra você fechar é 3X. Nossa. Principalmente quando você não cumpre o prazo, né? Você paga multa, né? Então, eu fui forçado a ter que aprender a vender. Entendi. Eu fui forçado, eu fui jogado a um covil de cascavel com naja. Entendi. Então eu não tinha como fugir. Eu precisava aprender a vender, eu precisava aprender a vender. Entendeu? Então, assim, aí foi que eu tive ali uma experiência na minha vida que, cara, ou eu aprendi a vender ou eu tava lascado. Né? Então, assim, muito óbvio que foi dentro do tentativa e erro, até porque, né, há 16 anos atrás, a gente não vivia a era da informação que é hoje, né? Porque hoje, qualquer pessoa que tem um preconceito sobre vendas, né, eu falo diretamente olhando no teu olho, se você tem um preconceito sobre vendas, primeiro, saiba que venda é técnica, né? Tá? Tendo a técnica e realmente, né, aquela história, né, você tem o martelo e o prego, né, para ele entrar na parede você precisa pôr a energia da batida. Então você tendo a técnica e você estando disposto a aprender, tendo em vista aqui, né, o Dom deixou claro, né,
Se os maiores do mundo, as pessoas que mais têm sucesso, são extraordinários vendedores, todos eles têm habilidade de venda bem desenvolvida, então você precisa aprender a vender. Então hoje eu falo, hoje é muito mais fácil. Naquela época, Carol, foi na raça, velho. Na raça. Uma coisa muito engraçada, cara, assim, porque eu tenho uma convicção na minha vida, né? Eu com as minhas, algumas convicções a gente acaba tendo, né? Que quando você não está sendo criticado, né? Quando não tem ninguém te jogando laranjas, você está no caminho errado. Entendi. Ponto, né? Por quê? Porque a sociedade, 95% dela tá indo para onde não quer ir, fazendo o que não quer fazer para ganhar o que não quer ganhar. Então, se 95% tá indo para esse caminho, se você só recebe aplauso de quem está do teu lado, quer dizer que você está no meio da massa. Se você quer o resultado diferente, você tem que ir na contramão. Então não espere que a massa te aplauda. Não espere isso. A massa te jogará laranjas. Só que o que você tem que aprender? Fazer da laranja uma laranjada. E vender para massa. Certo? Eu falo isso Perfeito. porque, né? O que acontecia comigo, que era engraçado, né? Eu adorava contar a minha história na loja. Legal. Eu adorava. A pessoa entrava lá, né? Eu percebi tipo um padrão. A pessoa entrava e aí eu começava a conversar com ela. Oi, tudo bem? Né? Você sempre vem aqui, né, no shopping, você costuma fazer as compras aqui e tal. A pessoa começava a conversar, né? E eu sempre perguntava para a pessoa, mas o que você faz, né? Como profissão, né? Mas o que você faz? E a pessoa, ela respondia o que ela fazia e 60%, 70% das vezes eu recebia a recíproca, né? E você? Você só trabalha aqui? Né? 60%, 70% das vezes a pessoa, ela trazia a recíproca para mim. E, cara, era assim, categórico, sabe? Porque eu estufava o peito com orgulho, virava para a pessoa e falava assim, não, eu sou dentista, eu sou formado na USP. E ela olhava... E a pessoa, assim, 90%... O que você está fazendo aqui? Não era isso. Falava assim, que judiação. Meu Deus. Só que quando ela falava que judiação, Era o seu momento. era o gancho emocional para gerar uma venda. A pessoa comprava de dó. Nossa. Incrível. Tudo ficava muito mais próximo, entendeu? Tudo ficava muito mais perto, né? Porque a gente sabe, né, que uma venda é conexão entre duas pessoas. Né? Que independente do produto, do desejo, do que você quer, do que você busca, um bom vendedor, ele tem uma habilidade de conexão com o cliente rápida. Então, assim, isso gerava uma conexão muito profunda, né? A pessoa, ela ficava com dó de mim. Então, ela meio que queria me ajudar, entendeu? Então, ela te ajudava como? comprando seu produto. E eu achava o máximo. E eu fazia isso com todo mundo que entrava. Sensacional. Você entendeu? Porque foi, assim, foi um gatilho que eu encontrei para poder melhorar meus números, tá vivo. Porque quer queira, quer não, até eu fiquei 5 anos com a loja no shopping. Bastante tempo. E a gente sabe, né, que, poxa, um negócio para durar 5 anos, principalmente dentro de shopping center, o negócio tem que ser extremamente estruturado, né? Pelo menos uma coisa tem que ser interessante para ficar lá 5 anos. E foi todo esse prazo que eu fiquei. E aprendi muito através disso daí. Aprendeu na marra. Na marra, no medo, digamos, né? Legal. Aquele medo de lascar todo mundo. Porque eu falei, puta, meu pai vai falar, velho, que ideia que você teve. Legal. Como é que a gente está de tempo? Já tá quase 1 hora já? Ou... 15. Falta 15? Tá, legal. Ô Canina, pra gente tentar ajudar mais o pessoal que tá nos acompanhando aí em casa, muitas pessoas, né, como você disse, não têm ambição, e eu fiquei refletindo aqui, eu acho que alguns minutos depois que você falou, porque isso é a resposta para muita coisa, né? Eu ia te falar da questão de tempo, né? Tem muita gente que quer ter uma renda extra, né? Quer fazer alguma coisa de diferente e tal, mas fala que não tem tempo, né? Enquanto a gente sabe que você, por muito anos, você foi dentista e você empreendia, né, em paralelo com marketing de relacionamento, e viajar, via apresentação e treinamento e final de semana e tal. Então a gente sabe que essa questão de tempo não é desculpa,
né? A gente sempre pode encontrar tempo para as pessoas, para as coisas que a gente realmente prioriza, né? Agora, no final das contas, tudo se resume à ambição, né? Porque se a pessoa tem ambição, ela arruma tempo. Exato. Ela não dá desculpa de tempo, né? Agora, para quem tem ambição e realmente ainda não enxergou, né, o caminho, porque tem muita gente que não está satisfeito com o resultado, mas fala, poxa, né, eu trabalho o dia inteiro, como é que eu vou fazer outra coisa? Né, como que eu vou começar um negócio? Né, às vezes tem um pai, né, que tem filhos, pessoas que dependem dele, ele não pode arriscar largar o emprego, porque uma coisa que eu aprendi é que, principalmente no mundo do empreendedorismo, muitas vezes as coisas não acontecem, né, no ritmo que a gente gostaria. Você mesmo falou isso hoje, antes da gente começar. Que dica que você pode dar para uma pessoa que não está satisfeito com o resultado que está, mas também não se sente segura ou não se encontra numa situação onde ela possa abrir mão do que ela está fazendo hoje para tentar algo diferente? Como que foi para você, né? Porque eu sei que quando você começou a empreender, você não largou a odontologia de uma hora para outra, né? Você pode falar um pouco disso? Assim, eu, dentro da minha vida, né, e assim, não tem como não defender esse lado, né? Quando eu fui apresentado, principalmente para o marketing de rede, para mim eu fiz aquele teletransporte, né? Do tipo assim, eu encorajo muitas pessoas a tomarem decisões baseados aonde querem chegar. Uhum. Perfeito. Né? Eu acho que a decisão ela tem que ser muito baseada no destino final. Então, o que você quer no final? Eu quero ter o quê? Eu queria ter tempo de qualidade com a minha família, eu queria poder conhecer o mundo, eu queria ter uma renda residual, né? Eu queria ter isso, eu queria ter uma renda residual. Eu não queria ter funcionários, porque eu venho de uma família onde meu avô era empreendedor, minha mãe empreendedora, e assim, eu sei o quanto que é difícil empreender no Brasil. Uhum. A gente sabe que não é fácil gerar emprego, porque não é o gerar o emprego que é difícil, né? O gerar o emprego é difícil, mas não é só gerar o emprego, às vezes até, muitas das vezes, muita punhalada nas costas, né? Uhum. Em relação ao tanto que você doa e você recebe, na verdade, facada, né? Então, assim, eu tive problemas homéricos com isso daí, né? Dentro da nossa família, até porque a nossa família sempre foi muito cativante, de trazer empregado, né? Pessoas que a gente empregava para dentro de casa, e daí depois essas pessoas fazerem, né, cacaca, sabe? Aquelas coisas desnecessárias, a bala emocional, a bala psicológica, que aí é complicado, né? Quando um ser humano se desaponta com o outro, é muito difícil, né? Uhum. Então eu sabia o que eu não queria e o que eu queria, né? Então quando eu fui apresentado por marketing de rede, para mim casou perfeitamente, porque eu entendo, né, o lance da segurança. É difícil abrir mão, né? Difícil abrir mão. Né? Tipo, jogar tudo pro alto para uma aposta. O que você tem que fazer? É um pouco da base daquilo que a gente falou. Qual que é o efeito colateral? Qual que é o efeito colateral que você está disposto? E quando o marketing de rede ele caiu na minha mão, eu olhei e falei, cara, qual que é o efeito colateral disso? Não tinha, entendeu? Não tinha, porque qualquer pessoa que empreende com marketing de rede, ela não tem risco. Ela não tem risco, é zero, é zero. Então eu já vinha, né, daquela questão, né, de ter vivido uma loja, de ter um baita de um risco nas costas. De não poder sair da loja, de não né, porque poder vamos lembrar essa sair, parte, você tinha contas ali para pagar. Contas para pagar, né, e dentro da loja, até dentro do processo, eu fiquei quase um ano comendo marmitex no balcão da loja, eu não tinha nem funcionário, porque eu não tinha condição de ter. Eu não tinha condição de ter funcionário, porque eu não tinha condição de pagar o funcionário. Então, quando eu conheci o marketing de rede, para mim era o que eu buscava, né? Então, eu olhei a ferramenta e falei, é o que eu buscava. Então, eu tomei a decisão de empreender numa condição onde eu não precisaria abrir mão daquilo o qual eu tinha de tranquilidade, de suporte, né? Só que tudo que eu sempre busquei fazer na minha vida, que eu queria ficar bom, e aí eu dou um pouquinho de dica, né? Porque talvez você está numa situação que você está aqui assistindo e você... meio que o que o Dom falou, né? Eu quero algo, mas eu não tenho condição de abrir mão da segurança que eu tenho. Então procure alternativas como marketing de relacionamento. Eu não tenho dúvida do que eu estou te falando. Não tenho dúvida. Até estava conversando com eles, né? Eu vim de um treinamento de São Paulo esse final de semana que eu fiquei chocado, né? Assim,
o quanto que uma pessoa que se envolve com marketing de relacionamento, com venda direta, ela é anos-luz mais capacitada pelo simples sistema do negócio do que você pode imaginar. Então você vai crescer, você vai aprender habilidades como comunicação, negociação, liderança, vendas. Então assim, eu super indico. Agora, vamos supor, não tenho essa condição, não é marketing de relacionamento minha praia, não quero marketing de relacionamento. Aí, Dom, eu acho assim, cara, o cara que quer fazer alguma coisa, mas ele não tem aí, então ele precisa estar disposto e entender muito sobre sacrifício, né? E estar disposto ao sacrifício e muito sobre, acho que é uma grande diferença também que vai fazer uma melhora considerável, chamado intensidade. Tá. Eu acredito muito na teoria das 10 mil horas. E 10 mil horas para passar, quanto mais intenso você é, mais rápido ela passa. Eu sou um pouco psicodélico nisso. Então quando eu quero aprender alguma coisa, eu sou muito chato, assim. Karina, né? explica pra galera o que seria essa teoria das 10 mil horas. Que você se Importante. torna, né, um especialista, um expert, né? Não só em termos de conhecimento, mas em termos de resultado. Quando você vivenciou algo, né, durante 10 mil horas da tua vida. Que dá em média 5 anos. Galera, aí tá se fazendo você se conta, dedicar né? 8 horas por dia. Exato. Então, 5 anos, 8 horas por dia. Os Beatles no auge, eles já tinham essas 10 mil horas, Beethoven, grandes atletas, né, no auge da carreira eles já têm 10 mil horas de prática. Inclusive, essa teoria, né, ela é compartilhada em um livro chamado Outliers, né? Malcolm Gladwell. Olha lá. Bacana. E É bom pra galera fazer conta, Não, né? Todos sim. nós, pra ver. Às vezes você Não é do pensa dia que- pra noite. né? não é do dia pra Exato. noite. Daí Tá a ali. importância da intensidade. Né? Da intensidade. Então, assim, uma dica, né, que eu sempre dou pra uma pessoa começa dentro do marketing de relacionamento. Bitole-se na parada, entendeu? Porque eu, quando eu comecei, eu tive um resultado que, poxa, depois de 6 meses que eu comecei, que eu disse meu sim, eu tava no Havaí. Uau. Depois de 2 anos, eu tava, poxa, já tinha viajado por praticamente todo o Brasil, já era um cara que já era conhecido, já tinha resultado. Então, assim, por que isso? Por que a gente consegue ter um resultado mais rápido? Por que eu tenho que esperar 5 anos? Porque às vezes você não quer. Às vezes você não quer. Não é que é uma lei que tem que ser 5 anos. Tudo vai depender da sua intensidade. Certo. Então eu sou um cara que, tipo assim, por exemplo, né, eu encanei que eu queria entender sobre o mercado financeiro. Num determinado período da minha vida. E nessa que eu encanei que eu queria entender sobre o mercado financeiro e criptomoedas, assim, até tomar banho estudando eu tomava. Todo minuto precioso. Eu sou muito E- assim, isso é uma característica. Isso é legal. Eu Isso é legal. vou assim, no máximo das profundezas, sabe? Então assim, eu tomava banho ouvindo vídeo no YouTube daquilo que eu precisava aprender. Então eu entrava no meu carro, eu não ouvia música, eu ouvia um podcast sobre aquilo, ou ouvia um treinamento sobre aquilo. Então quando eu comecei minha carreira no marketing de relacionamento, era assim, 24 horas por dia. A minha intensidade era uma doação praticamente integral. Por isso um resultado rápido. Mas não uma dedicação praticamente integral em termos de execução. Porque às vezes você está se perguntando, mas então eu tenho que deixar de fazer o que eu faço? Não. Era uma doação integral em termos de conexão com aquilo. Então eu estava atendendo como dentista, mas eu também estava atento ao mundo à minha volta, porque o mundo ele me dá oportunidades. Então o mundo à minha volta ele poderia colocar ali uma pessoa muito interessante para eu poder apresentar meu produto, apresentar meu negócio. Eu sinto isso, vem até um pouco de encontro com o que você falou da intuição. A vida, ela manda sinais. Sim. Quando você tá muito focado em algo, você quer demais, primeiro você vai fazer acontecer, vai colocar a intensidade e vão se abrindo, né? As pessoas falam, vão se abrindo os portais, as pessoas vão conectando no mesmo propósito. É impressionante como isso acontece, mas você precisa estar vidrado naquilo, pensando naquilo 24 horas. É a hora que você abre o seu olho, seu subconsciente já tá pensando em tudo Sim. naquele propósito. Isso Sim. acontece o tempo todo, né? Sim. Legal. E eu assim como eu compartilho, né, da mesma opinião, porque para quem quer, né, buscar
alguma mudança, alguma melhoria, né, algum incremento de renda, marketing de rede certamente é uma opção. Né, e tem várias outras, né, tem alguns negócios digitais. Eu mesmo comecei um negócio trabalhando com um marketplace, né, Mercado Livre, Magalu, B2W, mas a moral da história é que é importante que seja algo que você possa desenvolver no seu tempo livre. Tempo livre que eu falo, a gente fala, pô, não tem tempo livre. É o tempo que você não está trabalhando. Né? Você tem que continuar cuidando de casa, cuidando das suas coisas, cuidando da família, fazendo sua academia, estudando e tal. E ainda ter alguma dedicação em um negócio paralelo. Pelo menos até que esse negócio te dê condições de parar com o que você está fazendo, se essa for a tua decisão. Né? Eu, por exemplo, quando comecei no marketing de relacionamento, já como eu odiava o que eu fazia, né? Eu venho da área de tecnologia, que nunca teve nada a ver comigo. Assim que eu tive a condição, e eu acho que foi logo que eu estava completando 1 ano, Sim, né, no marketing de relacionamento, eu já tomei a decisão de pedir as contas. O Canina, por outro lado, foram quantos anos? Foram 6 anos. Foram 6 anos 7. em paralelo. 6, 7. Né? Em paralelo. Já estava ganhando mais dinheiro com marketing de relacionamento, já tinha condição, só que ele não era o cara que odiava o que fazia, como era o meu caso. Mas ele podia fazer em paralelo. Então é importante que seja um negócio que você consiga desenvolver no seu tempo livre. Inclusive, nos próximos episódios aí eu vou trazer um cara que é fera em marketplace, que vai poder falar um pouco desse mercado. Agora, por mais que existam, né, várias possibilidades, eu também sou suspeito para falar, mas eu acredito de verdade que a melhor delas é o marketing de relacionamento, justamente pelo que você falou, né? Algo intangível do marketing de relacionamento é a pessoa que você se torna, são as habilidades que você desenvolve. Né? Você falou muito bem, habilidades de comunicação, de gestão, de liderança, você aprende a vender, você aprende a lidar melhor com as pessoas, né? E eu tenho certeza que muito do que eu consigo fazer e executar hoje, mesmo em outras áreas, eu devo ao marketing de relacionamento. Sim. Né? Não teria com certeza metade do que eu tenho hoje se não fosse por tudo que eu aprendi nessa jornada. Certamente é uma excelente opção. Né? Basta você pesquisar, né? Uma empresa, tem algumas opções hoje no Brasil que são empresas boas, né? Que são empresas legítimas, né? E aí você vai identificar, né, qual produto faz mais sentido para você, qual ambiente, as pessoas, a liderança, né, mas certamente é uma excelente opção. E falando em desenvolvimento pessoal, eu acho que, né, a gente já está quase dando o horário, né? Eu acredito muito, né? Aliás, eu aprendi no marketing de relacionamento a importância da gente sempre estar estudando, né? Aprendendo, fazendo treinamentos, absorvendo, né? Informação, conteúdo de qualidade. Eu gosto muito de leitura, né? E eu defendi isso por muito tempo, mas né, já conheci pessoas que têm resultados incríveis e que não são grandes leitores, né, mas que têm disciplina ali em ouvir um podcast, né, em assistir um vídeo no YouTube. Você é um cara que, sem dúvida, tem um desenvolvimento pessoal acima da média, né, um resultado em comum. Como que você busca isso para você no dia a dia? Eu acredito assim, eu sou um cara que nem você falou, né? Eu tenho muita dificuldade com leitura, né? E por questão de concentração, acho que de ser muito agitado, eu acho o livro muito lento, eu tenho dificuldade. Mas eu nunca deixei de me alimentar, né? Eu nunca deixei de buscar essa nutrição. Então eu sempre fui muito para áudio, sempre fui muito para vídeo, eu sou um cara um pouco mais dinâmico nesse sentido, e eu me dou muito bem nisso, né? E hoje a gente tem, né, muito ainda, assim, antes não tinha tanto, antes você tinha muito mais ali o livro, não tem o que fazer. Agora, cara, com plataformas aí de mídias sociais, todas as iniciativas, Made in Brasil. Made in Brasil, tudo que a gente tem aí, cara, é assim, meu, você tem que buscar esse crescimento, né? Você tem que meio que desplugar um pouco de uma mídia que às vezes quer te condicionar a assistir o que ela tá colocando ali para você buscar coisas que vão verdadeiramente agregar na tua vida. Né? Sem nenhum paradigma na cabeça, sem se ficar preocupado com o que os outros vão pensar, né?
Eu ouvi uma frase muito boa, né? Que se você soubesse a velocidade pela qual você será esquecido quando você se for, você não mais ficará incomodado com o que os outros pensam de você. Uau. E é a mais pura verdade, né? É. Então, e principalmente se você não fizer nada de relevante para a sociedade, você vai ser esquecido, meu amigo, minha amiga, muito rápido. Não vai contar história nenhuma. E ainda assim, muita gente Muito deixa rápido. de fazer muitas coisas por estarem preocupados com a Com a opinião opinião dos dos outros. outros. Né? Então, assim, não tem sentido nenhum. Uhum. Né? Outro dia eu até num evento de treinamento pro meu grupo, né? Eu até coloquei lá um vídeo que eu sou apaixonado, né? Quando você vê o tamanho da galáxia, né? Então você vê o tamanho dos planetas. Quando você vê o tamanho da nossa insignificância, ou seja, né? Se o planeta que a gente vive já é completamente insignificante perante a galáxia que a gente vive, imagina você perante ao todo. Uhum. Então você tem que ser ser mais desprendido do que o que as outras pessoas pensam de você, do que elas vão achar, se elas vão dar risada ou não. Porque assim, a gente tende a achar, né, que igual, por exemplo, você vem com uma ideia, você tem uma ideia para fazer alguma coisa, você fala pro seu amigo, ele te joga aquele banho de água fria, né? Você acha que na hora que ele for para a mesa do jantar com a família dele, o assunto é você, e não é, entendeu? Ele não tá nem aí pra paçoca, às vezes ele tá falando só por falar e que nem é isso. E às vezes com a visão dele, E a porque visão as pessoas dele. julgam uma ideia do outro com o que ela tem de experiência, né? Exato. E hoje, né, assim, com uma base na pergunta, hoje a gente tem tanto conhecimento, cara. Tanto conhecimento. Você pode tem que tomar de verdade, cuidado, né? tem que tomar até cuidado. Você tem que ser seletivo, né, pra você não ficar com obesidade mental e tudo mais, né, saber muito e não pôr nada em prática. Uhum. Mas, assim, então, tira qualquer tipo de desculpa da tua vida, né, tira qualquer tipo de opinião dos outros, falta de autoconfiança, o que for, né, o que tiver te travando. Estuda aquilo que você quer melhorar, estuda aquele mercado que você quer se desenvolver, estuda aquela profissão e faz. Porque hoje tem muita ferramenta para isso, né? Sim. Muita ferramenta, completamente diferente do passado. Engraçado, o Brasil ele é o país que mais escuta podcast. E eu vou na a gente mesma viu esses linha. dias, né? Eu vou na mesma linha de raciocínio sua, Canina, porque eu também tenho dificuldade de me prender na leitura. Eu tô agora com o Tom me incentivando, na verdade. Eu tento ali as 20 páginas por dia. Mas eu sou muito do vídeo, de eu escutar histórias. Gosto muito. Então o podcast me fez, assim, conectou demais comigo, porque eu consigo olhar, ouvir a história do outro e a gente vai pegando várias sacadas, várias dicas, a forma como o outro pensa e consegue aplicar na sua vida. E às vezes é um insight que você teve ali que muda o seu jogo, se você executa, né? Então, pra mim, podcast é onde eu mais absorvo e aquele seu minuto que você falou no chuveiro, tô escutando alguma coisa, pra mim é podcast, na estrada, sempre tô ouvindo e história de pessoas que já conquistaram o resultado, que esse é um ponto importante também, né? A gente tem que ouvir as pessoas que já tiveram resultados, o caminho o sucesso deixa rastros e vai na mesma direção, encurta um caminho e tanto, né? E uma dica fisiológica, assim, né? Falamos sobre ter conhecimento, buscar conhecimento, etc e tal, né? Aprenda 2 coisas que são fundamentais para você se desenvolver como ser humano. Desenvolva a habilidade de observar e a habilidade do silêncio. Isso também tem um poder gigantesco de mudar a tua vida. Você ser uma pessoa mais observadora e ser uma pessoa que não deixa de falar, mas fala na hora certa, prestando atenção naquilo que você está ouvindo. Que legal. Que aí você aprende o tempo inteiro, né? Você aprende o tempo inteiro. Legal. Porque, com certeza, você, em muitos momentos da tua vida, no dia a dia, você está diante de pessoas que têm habilidades as quais você não tem. Escuta. Quando você escuta verdadeiramente uma pessoa, você pode aprender. Legal. Então, muitas das coisas que eu falei aqui foi ouvindo pessoas. Então, você pode desenvolver dessa forma também. É verdade. Para fechar, tem alguma dica para o pessoal de conteúdo, de livro, ou se não for livro, algum vídeo, algum áudio? Cara, alguma coisa assim, que realmente fez diferença para você? Cara, assim, pra mim, assim, sabe, eu até tava conversando com o pessoal, a gente tava nesse curso final de semana, assim, cara, eu posso dar uma dica, assim, de ir na raiz, né? Então, você quer se desenvolver como pessoa,
um autor que eu sou fã, que um cara assim que eu já li obra e que tudo gira em torno do que esse cara fez, é Napoleon Hill, né? Eu acredito muito que se você quer melhorar como pessoa, desenvolver algumas habilidades, busque estudar, entender, ler, ver vídeo, porque tem vídeo também sobre os ensinamentos de Napoleon Hill, né? Esse cara, ele é o pai de tudo, né? Então tudo hoje que a gente vê, na verdade, é desmembramento da obra dele. Então, se você quer já ir direto na fonte, ver o que poxa, se debruce, estude muito, vá buscar esse conhecimento, que é muito rico. Napoleon Hill, sem dúvida, é um dos meus grandes mentores aí, junto com Jim Rohn. Excelente, excelente. Sou fã também. Cá, para encerrar, alguma coisa? A minha parte contemplada. Tiagão, alguma dica para a gente fechar? Algum recado para o pessoal, né? Lembrando que o objetivo aqui do podcast é trazer a história de pessoas comuns que construíram resultados incomuns. Então, para quem está buscando esse conhecimento, está buscando, né, esse tipo de conteúdo, a gente quer entregar isso para você, né? A gente quer entregar conteúdo para que você possa pegar, aplicar e melhorar seus resultados hoje. Que dica que você pode dar, afinal, aí para esse pessoal que está buscando esse conhecimento e que quer crescer, quer melhorar? Bom, a dica que eu quero dar é mais numa fonte de inspiração. Essa frase eu gosto muito dela, né? Não há indícios de uma lagarta que um dia ela se tornaria uma borboleta. O que isso nos traz, né? A visão clara de que não importa hoje como você vive, as condições que você está, as habilidades que você tem. Importa de verdade o que você quer lá no final, ou seja, hoje você está no meio. E não necessariamente o meio ele é o final. Ou seja, você pode tomar a decisão e não é sobre as pessoas te julgarem se você vai chegar lá ou não. Assim como a gente olha uma lagarta, a gente não dá nada para ela, depois da metamorfose, ela se torna um dos animais mais bonitos do reino animal. Então assim, entenda que você também pode fazer isso com a sua vida, em todos os sentidos, né? Na sua saúde, com a sua família, nas suas amizades e nos seus negócios. Então, super acompanhe, né, o Made in Brasil. Queria parabenizar vocês, né, pela iniciativa. Super acompanho o podcast, tenho esse hábito. Busco muito conhecimento, ouço bastante. Sei da competência de vocês. Espero de verdade ser o cara que entrou com o pé direito aqui, né? Que seja daqui para frente só crescimento. E encorajo vocês que estão aí a acompanhar o trabalho desse casal, porque são pessoas incríveis e que vão fazer um trabalho muito profissional, que vai agregar demais. E espero estar, né, sempre que precisar aqui de novo para poder ajudar. Certamente a gente vai querer você aqui de novo. Quero te agradecer, né, pelo tempo, pela disponibilidade. Tenho certeza que tudo que você compartilhou aqui agregou muito para o pessoal de casa, né? É uma história inspiradora, é uma referência para mim, é uma referência para centenas, né, se não milhares de pessoas aí pelo Brasil, no nosso mercado também. E pessoal de casa, espero que vocês tenham gostado, né? Espero que tenha feito sentido, espero que tenha agregado, né? E espero que vocês estejam aqui com a gente de novo na semana que vem. A gente tem esse compromisso, né, de semanalmente estar aqui com convidados desse calibre que vocês viram hoje, né? Pessoas que realmente venceram, né? Pessoas comuns que construíram resultados incomuns. Então tenho certeza que para quem nos acompanhar aqui vai ser uma jornada de muito aprendizado, né? De muito crescimento, e que certamente se você colocar em prática, porque saber e não fazer é a mesma coisa que não saber, né? Então se você pegar todo esse conteúdo e colocar em prática, eu tenho certeza que vai te ajudar a melhorar muito seus resultados. E é importante também, para fechar, a gente falou aqui que muitas vezes quando você quer tomar uma decisão de fazer algo diferente, a maioria das pessoas não vão te apoiar, não tenha medo disso, mas existem muitas pessoas pelo caminho que também vão te estender a mão, vão te ajudar, passagens que você pode ouvir e pegar ideias, e aqui tá o Canina, né, nos ajudando a começar o nosso podcast Made in Brasil, e espero que tenha ajudado vocês aí em casa também, e obrigada mais uma vez, Canina. Obrigado, Tiagão. Beijo, pessoal de casa. Valeu, pessoal. Valeu, tchau. gente. É isso aí. E aí? Tem que tirar